Lucas 5, de 1 a 11, que fala de um barco, que fala do mar, que fala de não parar. O Espírito Santo já está falando aqui, desde que você chegou. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Lucas 5, 1 a 11. Hoje é um culto de Santa Ceia e nós daqui vamos ministrar a palavra e no final estaremos servindo a Santa Ceia. Lucas 5, capítulo de 1 a 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, já havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Como que se estivesse dizendo: Senhor, eu não mereço isso que o Senhor está fazendo por mim. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que Deus abençoe a palavra. Pai querido, queremos pedir que teu Santo Espírito, que como já foi orado aqui, que conhece o coração de cada um, o que cada um está vivendo e vivenciando, que teu Santo Espírito contextualize essa palavra, a situação da vida de cada um. Que cada um beba dessa palavra e saia daqui alimentado, saciado com a tua palavra, com força, vigor, esperança, para continuar a sua caminhada e ver as tuas bênçãos na sua vida e da sua família. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, muitas vezes, Ele permitia que crises se estabelecessem, que coisas às vezes até desagradáveis acontecessem, coisas inesperadas acontecessem, coisas frustrantes acontecessem, não só na vida dos profetas, mas também na vida dos discípulos. E às vezes Ele permitia que essas situações inesperadas, decepcionantes, desagradáveis, frustrantes acontecessem, para emergir alguma coisa nova ali no meio daquela situação, para fazer vir à tona alguma coisa, para chamar à existência algo que não existia antes, que já estava no coração de Deus. Amém, queridos? Amém. E aí nós vemos aqui, querido, porque por trás, sempre por trás de uma necessidade humana, às vezes também está escondida uma necessidade de Deus. Talvez você diga: Deus tem necessidade? Sim. Como disse o pastor João, Ele precisa daqueles que hoje estejam no mundo sendo sal. Ele precisa de gente que hoje seja luz. Ele precisa dessas pessoas. E às vezes Deus também tem necessidades, né? Talvez você não, eu também tenho necessidade. Que necessidade você tem hoje? Do que você precisa? E uma coisa que eu gosto de repetir, talvez você já tenha me ouvido falar, às vezes Deus resolve um problema criando outro. Não sei se você já reparou isso.
Às vezes a maneira de Deus resolver um problema é criando um outro problema. Só que aquele outro problema, ele vai responder não só uma necessidade que você tem, mas uma necessidade que ele também tem. Deus tem necessidades? Tem, minha gente? Deus tem necessidades? Eu estou procurando um que esteja na brecha. Ele tem necessidades? Ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Ele tem necessidades? Quem é que prega o Evangelho, minha gente? Nós. Deus não está andando aí pela rua pregando o Evangelho. Se você não pregar, quem vai pregar? Amém, queridos? Então preste atenção, porque às vezes atrás de uma necessidade que eu tenho, quem tem uma necessidade? Só uma. Atrás de uma necessidade que nós temos, às vezes está escondida, está embutida, uma necessidade que Deus também tem. E às vezes Ele permite que as coisas aconteçam de uma maneira que supre uma necessidade nossa e supre uma necessidade que é dele. Amém? Talvez você esteja assim meio, mas Deus tem necessidade? Sim, Deus tem necessidade. Eu procuro adoradores. Eu procuro intercessores. Ele tem necessidades, queridos. Amém, queridos? Ele é todo poderoso, claro. Ele pode tudo, claro. Não tem nada que Deus não possa fazer. Mas Ele também, às vezes, Deus gosta de fazer as coisas com a gente. Amém? Ele não gosta de fazer as coisas sozinho. E Jesus aqui, queridos, Ele estava ganhando popularidade. Jesus estava no início do seu ministério. Ele estava operando milagres, as coisas estavam acontecendo. No entanto, Jesus ainda não tinha um discípulo. Jesus não tinha discípulos. Então o Senhor Jesus aqui estava no momento que Ele tinha uma necessidade. Sozinho, queridos, a gente não faz nada. Que diferença eu fazer o culto junto com o pastor Rafael, junto com o pastor João, junto com a Dila cantando, junto com os diáconos trabalhando, juntos a gente faz mais. E o Senhor Jesus, apesar de estar operando milagres, Ele não tinha ninguém que desse um apoio a Ele, ninguém que colaborasse com Ele, ninguém que estivesse do lado dEle, segurando a mão dEle. Numa hora que a gente precisa de alguém que segure a nossa mão e diga, vamos embora, esse barco não vai afundar, não. Vamos em frente, prossiga, continua. A luta está grande, mas vamos continuar. Então o Senhor Jesus aqui, queridos, não tinha discípulos. Então eu posso dizer que Ele tinha uma necessidade. Ele tinha um problema. E eu quero que você preste atenção que Ele aproveitou essa ocasião aqui, né, onde alguns pescadores, os pescadores estavam o quê, queridos? Frustrados. Os pescadores estavam decepcionados. Os pescadores estavam necessitados. Eles estavam vivendo um problema, porque tinham ido a noite toda e não conseguiram pescar nada. Para você talvez isso não signifique nada, mas para quem vive disso, voltar para casa sem nada, passar um mercado, comprar um peixe e dizer para a mulher que foi você que pescou, então é aquilo que eu estava dizendo, Jesus aproveitou, querido, um problema estava ali, havia uma necessidade ali, havia uma frustração, uma decepção ali, e o Senhor Jesus aproveitou esse momento para lançar a rede dele, para lançar as redes dele, para ganhar colaboradores, para ganhar discípulos, para ganhar homens que pudessem ajudá-lo a fazer o ministério que ele tinha que fazer. Queridos, se Jesus precisava de ajuda, quanto mais nós.
Então, quando a gente vive uma vida independente, solitário, sozinho, a gente está correndo muito risco. Precisamos um dos outros. Um para segurar a tua mão, um para dizer para você, vai em frente, não desiste, não desanima. Amém, querido? Então, o Senhor Jesus aproveitou esse momento, que tinha um problema ali estabelecido. Eles tinham tentado pescar a noite toda e nada tinha conseguido. Presta atenção, querido. Trazendo para a nossa vida já uma situação frustrante na nossa vida. Alguém tem passado por algum tipo de frustração? Uma situação frustrante da nossa vida, às vezes, pode dar alguma coisa boa. Vocês não acreditaram no que eu falei? Não é? Uma situação frustrante na nossa vida pode dar uma nova direção para a nossa vida. Pode mudar completamente o sentido da nossa vida. Pode mudar completamente até o nosso futuro. Amém, querido? Presta atenção que se estabeleceu aqui. Por um lado, pescadores frustrados. Já tinham pescado, não tinha mais nada para acontecer, estavam lavando as redes, alguns deles estavam remendando as redes que tinham se partido, isso por um lado. Por outro lado, o Senhor Jesus, que estava ali e que precisava de discípulos, porque ele estava começando o ministério dele. Amém? Então, graças a essa situação, presta atenção, querido, duas necessidades aqui presentes. De um lado, os pescadores, frustrados, decepcionados. De um lado. De outro lado, Jesus, que no início do seu ministério, precisava de apoio, precisava de discípulo. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. E aí a gente vê aqui que graças a essa situação desagradável que aconteceu na vida dos pescadores, aquilo que eu digo, às vezes Deus, para resolver um problema, ele cria outro. A situação desagradável na vida dos pescadores deu oportunidade a Jesus de suprir necessidade que Jesus tinha naquela hora. Primeira necessidade que foi suprida é que Jesus ganhou um púlpito. Jesus ganhou um barco, onde ele subiu, aonde ele pôde pregar a palavra, aonde ele pôde ensinar, aonde ele pôde falar do amor de Deus. Então, aquela situação que a princípio foi desagradável para os pescadores, de uma certa forma foi positiva para o Senhor Jesus, porque ele pôde se aproveitar daquela ocasião para subir naqueles barcos que estavam parados, e ali falar de Deus, e ali falar que você é a luz do mundo, falar que você é o sal da terra, ali falar que Deus tem um plano para a sua vida, que maior é o Deus que está em você do que esse Deus que está no mundo. Amém? Então, em primeiro lugar, ali o Senhor Jesus, ele ganhou um púlpito. Ele subiu no barco para pregar a palavra de Deus. Em seguida, queridos, que ele pregou, ele gastou um tempo, talvez os pescadores tenham ficado até meio aborrecidos. Ele está aí falando para as pessoas, está olhando para as pessoas, não está nem percebendo aqui a nossa frustração, a nossa decepção. Assim a gente fica também às vezes na igreja, está falando de vitória, está falando de conquista, mas não sabe o que eu estou vivendo, não sabe a minha necessidade, não sabe a minha luta, não sabe o meu medo, a minha insegurança. Talvez os pescadores estivessem pensando coisas assim. Até que Jesus fez o que ele tinha que fazer, pregou e se virou para eles e pediu, se dirigiu aos pescadores e pediu algo para eles. Sempre que Deus fala, e por incrível que pareça, querido, o nosso maior desafio é fazer o que Deus nos pede. O nosso desafio não é fé, querido. Fé a gente tem, tanto que tu está aqui. Mas o nosso desafio é fazer aquilo que Deus nos pede. Porque às vezes nós, na nossa cabeça, na nossa
sabedoria humana, a gente acha que não faz sentido fazer aquilo que Deus está me pedindo. Obrigado, Rose. Né? Obrigado. Às vezes, para nós, o que Deus está nos pedindo não faz sentido. Às vezes, o que Deus está nos pedindo, o que vai mudar se eu fizer isso? Olha o silêncio. O que vai mudar eu perdoar fulano? O que vai mudar na minha vida eu ir lá e procurar e me reconciliar com ciclano? O que vai mudar se eu for à igreja? Estar na igreja todo domingo? Tem gente que está lá todo domingo e não muda nada. Amém, queridos? Vai dizer que não passa isso pelas cabeças? O que vai mudar eu pagar o meu dízimo? Dar dízimo. O que vai mudar na minha vida dar dízimo? Então, queridos, nós muitas vezes, nós temos dificuldade em fazer o que Deus nos pede. O que vai mudar? Me relacionar diferente com aquela pessoa que me persegue, que me ofende. O que vai mudar eu tratar ela com respeito, com amor, até com compaixão? O silêncio de vocês é a resposta, né, minha gente? É o que passa pela cabeça da gente. O que vai mudar eu insistir com alguém que só me magoa? O que vai mudar eu estender a mão mais uma vez para uma pessoa que só me machuca? Então, às vezes, aquilo que Deus nos pede, não sei se você tem passado por isso, para você o que Deus te pede, às vezes, parece que não tem sentido. Parece que não vai mudar nada. Não vai trazer solução nenhuma. Vamos falar a verdade, querido. Nós gostamos de ficar na nossa zona de conforto. Para que sair daqui? Para que mudar? Mudar de plano para quê? Para que fazer diferente daquilo que eu já estou acostumado? Para quê? Então, a nossa maior dificuldade com Deus, queridos, é fazer o que Ele nos pede. Falar, Ele fala. Pedir, Ele pede. Mas a luta é que nós temos dificuldade em fazer aquilo que Ele nos pede. E Jesus aqui virou para os discípulos e pediu uma ação. No meio do problema que eles viviam, eles estavam com problema, não tinha peixe, iam voltar para casa, a dona encrenca ia reclamar, não é? Eles estavam com problema. Jesus pediu a eles, né? Entre no mar outra vez e lancem as redes. Palavra tão simples, né, queridos? Mas às vezes a gente precisa ouvir 1, 2, 3, 4, por uma hora a ficha cair. Entre no mar outra vez e lancem as redes. Olha o desafio, querido. Se arrisquem a fazer outra vez o que você já fez antes e deu errado. Quem é que aqui já fez alguma coisa antes e deu errado? Aí vem Deus e diz, faz outra vez. Meu Deus, mas eu já fiz e deu errado. Eu já tentei e deu errado. E Deus está dizendo, faz outra vez o que você fez antes e deu errado. Era isso que o Senhor Jesus disse. Aquilo que não deu certo, deu certo. Talvez alguém lá entre os pescadores, né? De onde saiu esse Jesus da Galileia aí? Ele é pescador de onde? O que ele conhece de mar? Que eu saiba, ele é filho de carpinteiro. O que ele sabe de mar? Para mandar a gente ainda mais para o fundo. Amém, querido? Amém. Talvez alguns de nós lá, ou a nós no meio das nossas circunstâncias, talvez Deus já esteja falando com você, dizendo para você estar reclamando, estar se queixando, faz outra vez. Tenta outra vez. Busca outra vez.
Bate naquela porta outra vez. E você aí dentro de você está dizendo, eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme, né? Então, querido, presta atenção, né? Apesar disso, né? Os discípulos atenderam ao pedido. Queridos, existem, eu gosto de repetir isso, existem oportunidades que nós não podemos perder. Amém, querido? Existem oportunidades que a gente não pode perder, porque são coisas que podem mudar o rumo, a direção da nossa vida. Você já teve oportunidades que bateram na tua porta, você amarelou, e hoje você olhando para trás, que oportunidade que eu perdi. Será que eu estava aqui se eu tivesse atendido ido àquela oportunidade? Então, existe oportunidade, querido, que a gente não pode perder, porque às vezes elas abrem um outro circuito da nossa vida. Elas nos levam por caminhos que a gente nunca imaginou. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles fizeram o que o Senhor Jesus pediu e apanharam grande quantidade de peixe, que as redes começaram a se romper. Eles tiveram que fazer sinais para os outros pescadores ajudarem a ele, né? Talvez tivesse alguns que tenham ficado lá na terra. Interessante que foi um barco com Jesus, teve um outro barco que acreditou. Não sei para onde eles vão não, mas eu também vou. Amém? Eles estão indo para lá, eu vou para lá. Às vezes, né? No tempo que a gente saía por aí, saía com a minha esposa, vamos almoçar ali. Aí eu olhava para o restaurante, está vazio, eu não entro. Restaurante vazio, querido. Comida não é boa. Aquele lá está lotado, vamos lá naquele. Né? Teve uns pescadores que viram o barco de Jesus ir, não sabiam o que eles iam fazer, mas vamos atrás. Eu gostei do que ele falou. Eu acreditei nas palavras dele. Talvez tenham outros que tenham ficado lá na terra. Né? Tem gente hoje que é assim, queridos. Fica de longe. Fica de longe. Não pega nada, é isso mesmo. Fica de longe e ainda faz corrente do contra. Tomara que dê tudo errado. Né? Tem gente que fica de longe. Né? É uma coisa que a gente sofre até na igreja. Tem gente que não vê a igreja e fala mal porque a igreja está aberta. Porque tem gente aqui que tem coragem para vir. É um risco, mas eu tenho fé, eu confio em Deus, eu venho buscar a Deus, eu preciso da palavra de Deus. Como disse uma irmã, ligou para mim, olha, eu estou precisando ouvir a palavra de Deus. Aonde tiver uma igreja aberta, como disse o pastor João, eu vou entrar. Porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. E tem aqueles, queridos, que têm coragem, né? Como você, entra no barco e lança as redes, né? Faz o que tem que fazer, aquilo que Deus está pedindo, né? E eles passaram por uma experiência, querido, que provocou um impacto na vida desses pescadores. Ao ponto de eles caírem em si que eles eram pecadores. Né? Eles disseram, nós somos pecadores. Eles viram que eles tinham maldade. Talvez, como eu li aqui, queridos, me ocorreu no caminho para cá, né? Às vezes a gente acha que não merece algumas bênçãos. Tem alguém aqui? Eu não mereço. Né? Eu não mereço. Será que eu mereço? Será que eu mereço? Queridos, Pedro aqui é uma expressão de cada um de nós. Quem é que aqui diz que não tem maldade dentro de si? Quem é o santo aqui que diz, não, dentro de mim não tem maldade alguma? Pelo contrário, querido, às vezes o lugar onde você encontra mais maldade é onde você espera encontrar bondade. Amém, queridos? Então Pedro disse assim, eu sou pecador, tem maldade dentro de mim, né?
outra coisa, querido, eles caíram em si que eles eram pessoas muito simples. Eram homens simples, mas ainda assim, Deus tinha um plano com a vida deles. Deus estava olhando para eles. Deus estava planejando algo para a vida deles. Eles entenderam que Deus tinha um propósito naquilo tudo. Oh, queridos, não sei se você já passou por isso. Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida. E às vezes eu conseguia ver, olha, está difícil, está doendo, mas existe um propósito de Deus nisso. Né? Tem horas, querido, que a gente tem que ver Deus e não ficar olhando para os problemas. Porque se olhar para os problemas vão crescer. Não é? Quando eu tive a minha experiência com Deus, quando eu sofri um acidente, na minha cabeça tosca, de gente que não frequentava igreja, que não lia a Bíblia, que conhecia Deus do que os outros falavam, na minha cabeça tosca passou, isso não está me acontecendo à toa. Isso aí tem um propósito. A minha vida estava toda se organizando. A minha vida profissionalmente estava toda se estabelecendo. Estava tudo dando certo. Aí vem um acidente e te coloca 3 meses em cima de uma cama. E oportunidades foram embora. Mas lá na minha cabeça tosca, quem é que já teve uma cabeça tosca? Quem ainda tem uma cabeça tosca? Na minha cabeça tosca, eu digo, isso aí tem um propósito. Isso aí tem alguma coisa. Como é que pode, né, queridos? Como é que a gente, dentro de nós, tem um conhecimento de Deus que a gente desconhece? Como é que eu, naquela hora, pensei em Deus? Se eu não frequentava igreja nenhuma. Incrédulo pensa em igreja, em Deus, queridos. Gente que não frequenta a igreja, pensa em Deus. Por aí, louvado seja Deus, graças a Deus. Agora então está na moda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu vê até o jornaleiro falar isso. Né, queridos? Então, eu lá na minha cabeça eu entendi, caramba, tem alguma coisa aí. As coisas ficaram claras para mim nos próximos dias? Não, pelo contrário, passei por um momento muito difícil. Mas pouco a pouco a poeira foi descendo, as coisas foram acontecendo, e eu vi que Deus tinha um propósito com a minha vida. E aqui os discípulos, rápido, né? Eles entenderam que Deus tinha um propósito para a vida deles, né? Que tudo aquilo que eles tinham passado, havia um propósito. Doravante, você vai ser pescador de gente. Doravante, vocês vão ser pescadores de homens. Amém? Amém? Então eles viram que aquilo tudo que eles passaram serviu para transformar eles. Presta atenção nisso, querido. Tem situações que Deus permite acontecer na nossa vida, como foi dito no início desse ano, o pastor João compartilhou com a gente, que esse ano seria um ano de, quem lembra? Quem lembra? Que esse ano seria um ano de, tu lembra, João, do que tu pregou? Que esse ano seria um ano de transformação. Amém, querido? A água para virar vapor, ela tem que ir para o fogo. O ouro para ser aquilatado, ele precisa ir para o fogo. Então, queridos, eles passaram por essa situação, porque o plano de Deus era operar uma transformação na vida desses pescadores, desses homens simples. Não é transformar eles em quê? Em apóstolos. Aqueles que iam estender o reino de Deus, aqueles que iam pregar o evangelho, aqueles que iam compartilhar a obra que Jesus fez no Calvário para todos. Amém, querido? E diz a palavra, eu fiquei pensando na minha cama de madrugada, que eles deixaram o barco lá na praia.
Às vezes, querido, para a gente se abrir para o que Deus tem para a gente tem que largar alguma coisa. Daí uma dificuldade que a gente tem. Largar alguma coisa. Eles largaram, deixaram o barco lá na praia e seguiram à frente. Uma pergunta para encerrar já e servirmos a Santa Ceia. Será que esses homens tinham um plano de futuro? Tinham projetos? Tinham ideias? Olha só, queridos, eles eram pescadores. Pescadores, em geral, são pessoas simples. Alguns têm ideias, têm planos, têm projetos. Será que esses homens tinham algum plano de futuro? Ou seja, Deus, para terminar, fez muito mais do que eles imaginavam, não é? Porque transformou eles de pescadores em pescadores de homens, em apóstolos, aqueles que compartilharam o Evangelho, aqueles que levaram o reino de Deus adiante. Deus usou eles para pregar a palavra de Deus. Então Deus fez na vida deles muito mais do que eles imaginavam. Eles queriam peixe, Deus deu peixe, mas deu mais. Eu vou usar a vida de vocês, eu vou transformar vocês, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ver milagres, vocês vão ver maravilhas, vocês vão ver coisas acontecerem debaixo da palavra que vocês vão pregar. Por onde vocês forem, o Espírito Santo vai estar com vocês. Vocês vão pegar em serpente e elas não vão lhe causar dano. Vocês vão beber veneno e não vão morrer. Deus vai estar com vocês aonde vocês estiverem. Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Então a gente vê aqui, querido, que uma situação de falta de peixe, Deus usou para suprir a necessidade que o Senhor Jesus tinha de ter discípulos. E o nosso olhar deve ser para esses homens que largaram o que eles tinham para fazer algo que eles nem sabiam o que era. Onde é que o senhor mora? Aí Jesus, vem cá, que eu vou te mostrar meu travesseiro. Eles largaram o que eles tinham, largaram pai, largaram mãe, largaram uma porção de coisas e seguiram a Deus. E hoje nós estamos aqui falando deles. Lucas foi um deles, que por sinal era médico, né? E se tornou um pregador do Evangelho. Então eu vejo aqui, queridos, que às vezes Deus permite algumas situações acontecerem para tirar a gente da nossa zona de conforto. Tá bom, mudar o quê? Fazer diferente para quê? Tentar outra vez o quê? Tá bom assim, é pouco, mas tá bom com pouco. Eu vou ficar aqui, não vou tentar nada, não vou estudar, não vou tentar isso, não vou tentar aquilo, vou ficar aqui. Afinal de contas, a pandemia está levando agora a culpa de tudo, para muita gente ficar parada, acomodada, conformada, não fazendo nada, não indo à igreja, não trabalhando, não produzindo. Então essa palavra aqui, querido, sai dessa zona de conforto. Você pode fazer mais, você pode ganhar mais. E aí, queridos, tem muitas pessoas aí que estão dando um banho para a gente, porque nesse tempo de pandemia estão se virando, estão inventando. Tem gente ganhando dinheiro. E tem outros que estão o quê? Reclamando. Eu escrevi uma coisa aqui, né? Que serve para Deus e serve para mim, serve para você. Não é? Uma oração parecida com a que o pastor João fez. Jesus, faz outra vez o que o Senhor fez. Né? As redes estavam sendo remendadas e elas precisaram de ajuda porque foi uma abundância de peixe.
Você acredita que Deus pode te tirar dessa situação que você está hoje e te levar para uma situação de abundância, aonde você vai ter para você e ainda vai ter para ajudar outras pessoas, em que você vai chamar pessoas, vem cá, que aqui tem, eu tenho para você, eu ganhei demais, eu recebi demais, sobrou para mim, está sobrando, eu tenho para você. Não é isso aqui que aconteceu, queridos? Chamar os outros porque estava sobrando. Mas como eu disse, é para a gente fazer uma oração, Deus faz outra vez, mas é uma oração também, querido, que cada um de nós precisamos fazer. Roberto, faz outra vez o que você já fez antes. Quem aqui olhando para a sua própria vida, se lembra de momentos que você foi extremamente corajoso, que você se arriscou, né? Quem aqui já casou? Quando você casou, você estava correndo o maior risco da tua vida. Não é verdade, querido? Não estou mandando você casar outra vez, fica com essa. Mas coisas da nossa vida, querido, que nós já fizemos, e o Senhor está falando, faz outra vez. Ah, eu já tentei e não dei certo. Quem aqui diz, eu já tentei e não deu certo? Tenta outra vez. Faz outra vez. Pega aquela rede remendada e joga outra vez. Amém, querido? Vocês estão aí? Então, querido, vamos trazer essa palavra para a nossa vida, né? Vamos trazer para aquilo que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo dias em que as pessoas se queixam tanto, reclamam tanto. Aí a gente vai para o Evangelho e vê que o Evangelho tem a solução, tem a resposta. Jesus, Ele está aqui nesse barco, Ele está aqui nesse barco. E talvez Ele está te pedindo para fazer alguma coisa. E você está questionando com Deus, mas Deus vai mudar alguma coisa fazer isso? Vai valer a pena fazer isso? Vai valer a pena tentar outra vez? Vai valer a pena bater nessa porta? Vai valer a pena insistir nisso? Faça o que Jesus está te pedindo. Isso é uma hora pessoal sua. O que é que Deus está te pedindo? Minha mulher é uma mulher de oração, volta e meia ela se fecha, se tranca, se ajoelha, ora. Aí quando ela sai do quarto, eu chego para ela e disse assim, e aí? O que foi que ele te pediu? Ah, ele não pediu não, ele mandou você. Espera aí. Porque às vezes a mulher vai orar, né? Aí Deus revela a ela tudo que a gente está fazendo de errado, os homens, né? Eu sempre digo, né? As pessoas dizem, não, hoje eu já orei. Aí eu pergunto logo, e o que foi que Deus te pediu? Aí a pessoa para e fica olhando para a minha cara. Ué, você não falou com Deus? E o que foi que Ele te pediu? Ele sempre nos pede alguma coisa, querido. Tenha fé, prossiga. Amém, queridos? Não tenha medo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você vai atravessar isso e vai chegar do outro lado. Amém, queridos? Então, que você possa trazer essa palavra para a sua vida. Essa palavra pede de cada um de nós, querido, algum tipo de ação. Algum tipo de ação. O que é que Deus está me pedindo? O que é que Ele está pedindo que eu já fiz antes e talvez não tenha dado certo? O que é que Deus está me pedindo que eu acho que não tem sentido? Queridos, a gente vem para a casa de Deus para ouvir Deus falar. E Ele fala. Agora, se eu fico na retranca, na resistência, não concordo, não aceito. Se esses pescadores dissessem, não vamos para o mar não, a gente já fez, sabe o que fez. Vai para outro barco, Jesus. Jesus ia para outro barco. E talvez seriam outras pessoas escolhidas por Ele
para pregar o Evangelho. Amém, queridos? Então, vamos abaixar com a nossa cabeça por um momento. Eu quero pedir, Pai, nós pregamos uma palavra aqui, Pai, bem simples, bem direta, bem objetiva. Talvez alguns de nós já ouvimos essa palavra muitas vezes, mas a palavra, ela nunca é a mesma, porque nós nunca somos os mesmos, nós sempre estamos vivendo outros momentos na nossa vida. E o que a palavra significou num tempo, num outro tempo, ela representa outra coisa. Então eu quero pedir, Espírito Santo, que tu apliques essa palavra ao contexto da vida do meu irmão. Entre nós, certamente, tem gente que está frustrada, está decepcionada, tinha tanta esperança em alguma coisa e, de repente, essa esperança se diluiu. Tinha planos, tinha projetos, de repente nada disso aconteceu e chegou aqui nessa manhã, onde o Senhor vem e traz essa palavra simples. Vai para o mar outra vez, lança a tua rede. Talvez você, como Pedro, também questione, Senhor, já fiz isso, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Querido irmão, não perca as oportunidades que Deus traz à tua vida. Quando uma porta se abrir, entra por essa porta. Confia em Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que está orando. Confia que Deus, Ele quer o melhor para você. Ele quer nos levar para o mais. Ele tirou esses pescadores de uma situação de menos, numa situação reduzida, frustrante, decepcionante, e levou eles para uma situação de mais. Só que entre esse menos e mais, havia um desafio no meio, que era fazer o que Deus estava pedindo, que era obedecer, que era entrar no mar, que era ir para o fundo e lançar a rede outra vez. Que o Espírito Santo possa aplicar isso na vida de cada um de nós. E ao participarmos da mesa, nessa manhã, sejamos ricamente abençoados. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Só para você animar, enquanto está chegando aí o serviço de Santa Ceia, diga aí para o seu irmão, eu não sei o que é que você fez, mas faça outra vez. Cadê? Sumiu? Estava escrito ali. Faça outra vez. Não sei o que é. Faça outra vez. Isso aí, João. Faça outra vez. O que é que você fez que não deu certo? Faça outra vez. Amém, querido? Pegue o pedaço de pão que está aí na sua mão. A primeira coisa que Pedro, quando viu o que tinha acontecido, ele se prostrou. Ele reconheceu diante de Deus, Jesus, que ele era um pecador, que era uma pessoa que talvez tivesse maldade no coração dele. Pedro era impetuoso, né? Certa ocasião ele arrancou a orelha de um guarda. Então, ele sabia quem ele era. Cada um de nós sabemos quem nós somos, querido. E às vezes nós deixamos de pedir a Deus alguma coisa porque acha que a gente não merece. Somos indignos. Talvez pessoas disseram isso para a gente desde cedo. E a gente tem dificuldade. Então, ao participar na ceia, eu queria que nós fizéssemos algo parecido como Pedro fez, pedisse perdão a Deus. Perdão porque às vezes a gente não quer sair da zona do conforto. Perdão porque às vezes Deus fala aqui na igreja, fala contigo, mas quando você chega na calçada,
aquela ideia já evaporou. Às vezes você toma decisões aqui, mas quando chega lá fora, deixa de lado. Então eu queria, vamos orar, fecha teus olhos, olha para dentro. Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, por muitas vezes não fazer o que o Senhor me pede, por muitas vezes ficar acomodado, ficar conformado, como ouvi esses dias de um servo de Deus, dizendo assim, eu estou me sentindo parado. E às vezes tem momentos que a gente fica parado, queridos, e não faz nada. Já existem outros momentos que a gente fica parado e quer fazer alguma coisa. Então eu quero te pedir perdão, Pai, porque às vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto, remendando rede. Remendar a rede, Pai, é as nossas justificativas para não fazer o que o Senhor está nos pedindo. Remendando rede é ficar no barco, é não ir para o mar, é não jogar a rede, é não acreditar no que o Senhor diz na sua palavra. Então, Pai, cada um de nós nessa hora queremos te pedir perdão, porque às vezes nós ficamos no nosso barco, ficamos ali com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, e não agimos, e não fazemos. Um daqueles que me ensinaram, e eu guardo esse ensinamento até hoje, disse assim, olha, Deus quando fala, Ele fala, e se você não faz o que Ele mandou você fazer, Ele se cala. E às vezes nós ficamos, Deus, fala comigo. Se é o Senhor que está falando, eu vou chegar na janela e vai passar um carro branco. E passa o carro branco. Deus, mas se é o Senhor mesmo, agora vai passar um vermelho. E passa o vermelho. E depois eu digo, não, eu vou orar. Eu vou ao monte para ver se é isso que Deus quer. Querido, cuidado, Deus fala. Mas quando você não faz o que Ele fala, Ele se cala. Ele fica esperando você tomar a tua atitude. Ele fica esperando a sua ação. Importante que você saiba que tudo que Deus quer é que você tenha vida e vida em abundância. Então, Pai, eu quero reconhecer, cada um de nós nessa hora, queridos, podemos pedir perdão a Deus. Porque alguns de nós somos duros, alguns de nós somos resistentes, alguns de nós temos muitas desculpas para não fazer o que Deus está pedindo. Não, agora é a pandemia, não, agora é isso, agora é aquilo, agora é isso. O que eu estou fazendo? Remendando rede. Remendando rede. Remendando rede, não vou ver nada acontecer. Eu tenho que ir para o mar. Eu tenho que jogar a rede. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que fazer aquilo que Ele está me pedindo, por mais que pareça difícil. Talvez Pedro, os pescadores, alguns lá, ficaram do corpo, para que vocês vão para o mar? Estão perdendo tempo, não vão conseguir nada. Mas eles foram. Então, querido, nós queremos te pedir perdão, Pai. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero fazer o que o Senhor me pede. Talvez isso exija de mim coragem, ousadia. Talvez eu vá me arriscar. Mas como dizia meu pai querido, quem não arrisca, não petisca. Então, Pai, na nossa fé sempre tem que correr algum risco, porque nesse risco é que grandes bênçãos vêm à nossa vida. Limpa o nosso coração, Pai, de todo auto-julgamento.
Limpa nosso coração de toda culpa, toda condenação, acusação, dedo que botam na nossa cara, que nos diminuem, que nos desvalorizam, que jogam a gente para baixo, que caia por terra tudo isso. Somos filhos amados por Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Perdoa os meus pecados, Pai. Perdoa a maldade do meu coração. E me abençoa, Pai. Que o teu perdão venha sobre a vida. Tira toda a sobrecarga de culpa, de condenação. Tira tudo isso, Pai. Que o meu irmão saia da tua casa hoje leve, alegre, contente, feliz. Mediante a confissão dos nossos pecados, eu declaro pela tua palavra que esses pecados estão perdoados e lavados no sangue de Jesus. E agora, com esse pedaço de pão que representa o teu corpo, nós participamos da mesa do Senhor. Você pode comer do pão, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Você está com cálice, esse cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado. É graças ao sangue de Jesus que a gente tem a vitória. Que nós podemos entrar na sala do trono, e pedir socorro para momento oportuno. Então eu queria aproveitar, queridos, qual é o socorro que você precisa para esse momento que você está vivendo? Qual é a maior necessidade que você tem hoje? Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Qual é a fonte, usando as palavras da pregação, qual é a fonte da tua frustração hoje? O que é que você se vê remendando? Remendando. Esse é um momento seu, querido. Em primeiro lugar, para você. Qual é o seu maior desafio? Depois você pode estender para a tua família, para quem você ama. Mas em primeiro lugar, para você. Você que está aqui. É você que veio aqui. Então essa palavra é para você. Em primeiro lugar. Qual é a sua maior necessidade? O que na tua vida parece que você está sempre remendando? A palavra de Deus, eis que eu faço novas todas as coisas. É a saúde? É o financeiro? É a família? Aonde tem frustração, aonde tem decepção, aonde tem as coisas não estão como você gostaria que estivesse. Pai querido, foi o Senhor Jesus que nos orientou a orar, a pedir, a buscar, a bater. Nós temos um Deus que Ele ouve as nossas orações, não pela nossa santidade, não pelas nossas muitas obras. Ele ouve as nossas orações porque Jesus já fez toda a obra na cruz do Calvário. Tudo que precisava ser feito, Jesus já fez. E por causa de Jesus, podemos te chamar de Pai. Então nessa hora, Pai, eu clamo pela vida do meu irmão. Olha para essa pessoa que está aqui, como se só estivesse ela aqui dentro desse lugar. E vai lá no coração dele, no coração dela. Aonde tem frustração, aonde tem medo, aonde tem insegurança. Aonde tem alguma coisa que parece uma rede remendada. Restaura, Pai, a saúde. Restaura o coração. Restaura os pulmões, Pai, do teu povo. Restaura como só o Senhor pode restaurar.
Restaura a saúde total. Muita gente aqui que passou por enfermidades, Pai, que a restauração do Espírito Santo esteja acontecendo da cabeça aos pés. Restaura a paz dentro da sua casa, na sua família. Restaura, Pai, a vida financeira, o equilíbrio financeiro, a independência financeira. Ó meu Pai, leva o meu irmão, a minha irmã por novos caminhos, aonde eles vão ver a abundância chegar a cada dia na sua vida. Aonde ele vai experimentar que o Senhor é verdadeiro, o Senhor é real, que aquilo que o Senhor promete acontece na vida dos seus filhos. Eu abençoo esse cálice, Pai, e quando ele participar desse cálice, que a saúde venha da cabeça aos pés, que toda angústia, toda tristeza vá embora, toda aflição vá embora, que ele seja banhado pela paz, que só o príncipe da paz pode dar. Abençoa a vida dele, Pai, que ele seja sal e que ele seja luz. Participamos, abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. E quem pode, já pode glorificando a Deus, já pode bendizendo o nome do Senhor, já pode agradecendo a Deus, porque você crê nas promessas de Deus, você crê na palavra de Deus, então já começa a agradecer a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.